Bom, galera, boa tarde. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para trocar a pasta térmica da minha placa de vídeo. Ela é uma Vaporex. Eu faço um Crossfire, tá? Então tenho duas placas. Uma eu já limpei, a outra já limpei por fora também. Agora eu vou fazer a troca da pasta térmica, mostrar para vocês o que a gente vai precisar para isso. No caso da limpeza, eu uso um pincel, tá? E na troca da pasta térmica eu uso álcool isopropílico para fazer a limpeza do processador com o dissipador. E eu vou desmontar ela agora e vocês vão ver o procedimento como que eu faço. Bom, galerinha, essa placa aqui tem 4 parafusos atrás. O meu lacre já está quebrado, que já é a segunda vez que eu faço a limpeza. Costumo fazer em torno de a cada 6 meses mais ou menos. Então são 4 parafusinhos. Eu vou tirar os parafusos. Uma dica para vocês: a chavinha que vocês forem usar, procurem deixar ela um tempinho no ímã, que ela fica imantizada. Aí você não corre o risco na hora de colocar o parafuso. Vocês vão ver que o parafuso sai junto com a chavinha. Ó, tá vendo? Todos os parafusos vêm junto com a chave. A gente costuma fazer isso também dentro da máquina. Quando a gente vai fazer a montagem, a gente usa uma chave imantizada. Bom, tirados os parafusos, eu simplesmente vou deslocar. Eu não vou tirar a capa, mas aqui é uma capa onde se dá um apoio para a entrada de ar do cooler da placa. Vou simplesmente só dar uma deslocadinha, uma puxadinha, um pouquinho duro. Saiu, ó. Pode ver que está bem sujo. As duas peças estão bem sujas. Eu procuro usar algum isolante. Eu poderia estar usando a placa de borracha que eu tenho aqui, mas a placa de borracha também está com algumas peças em cima. Então eu acabei colocando o caderno, somente para vocês terem uma ideia, que a gente não usa em cima de nada que possa conduzir e queimar a placa de vídeo. Então eu vou acabar de fazer a limpeza na parte que eu não tenho acesso, né? Rapidinho, só dar uma esfregadinha com o pincelzinho. Se vocês quiserem, vocês podem esfregar também com álcool isopropílico. O mesmo, ele seca e não deixa umidade na placa. Ele tira toda a umidade da placa também, fazendo com que a placa fique totalmente seca e limpa. Então, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou somente passar o pincelzinho. Então eu tenho o dissipador, que tá sujo, e tenho o meu processador, que também tá sujo. Eu vou usar um papel toalha. A folha é grande, eu vou acabar dividindo ela em duas partes aqui. E uma das partes eu vou limpar, tirar o excesso da sujeira. A pasta sai grossa, tá? Dá pra vocês verem que a pasta ainda não está totalmente seca, mas como já venceu meu prazo de limpeza, eu tô efetuando a limpeza. Então eu vou limpar agora o processador, sempre devagarinho para não correr o risco de danificar, tá? A gente costuma tirar o excesso da pasta que fica. Como ela está meio ressecada, ela ainda fica alguns restos na placa. Dou uma passadinha de pincel, acabo de tirar o excesso. Ela praticamente já está limpa, mas agora a gente vai fazer a secagem e realmente a limpeza. O que a gente faz? Eu vou umedecer. Posso usar também um cotonete se for o caso, mas eu prefiro o papel toalha, que você costuma ter uma certa rigidez para o trabalho. Então eu vou passar aqui, ó, vou limpar, tentar limpar o máximo possível, deixar ele com máxima, vamos dizer assim, como se fosse dar uma polida na peça, né? Deixar a peça realmente totalmente limpa. Ó. Essa placa é uma placa antiga, porém eu costumo dizer com os colegas que ela é muito guerreira. Eu praticamente tenho uma das placas há mais de 4 anos. E a outra foi adquirida mais ou menos uns 2 a 3 anos atrás. É o tempo que eu uso de Crossfire das duas. Não tenho problema com jogos. Praticamente todos os jogos que eu instalei na minha máquina até hoje eu rodei com elas. Hoje, com alguns jogos hoje, ela está começando a querer apresentar um certo aquecimento em relação ao funcionamento, né? Mania que eu tenho é de usar
jogar sempre em full, né? Sempre com configuração máxima. Então chega uma hora que a placa começa já a apresentar sua antiguidade, vamos dizer assim, né? Vou só tirar o excesso do papel, ainda sobrou um pouquinho ali. Pode ver que sai bem sujinho, acaba danificando porque o processador não é totalmente retinho. Vou virar aqui, ó. Vou só tirar o excesso agora, tá? Vocês podem ver que agora vai ficar bem limpinho. Tirar todos os pelinhos, coisinhas que ficam no processador. Vou usar uma pasta térmica, eu uso a Silver 5. Silver 5 é uma pastinha boa, tendo em vista aí ao mercado de hoje, uma das mais recomendadas por aí, tá? Esse daqui é uma paletinha, não sei se vocês vão conseguir ver. É uma paletinha feita com um pedaço de Coca-Cola, garrafa de Coca-Cola, porque ela vai me dar uma certa rigidez para me passar a pasta e a quantidade necessária. Então, como ela é onduladinha, eu costumo inverter ela acaba ficando mais rígida ainda. Ela não fica dobrando se eu for usar para cá. Então eu costumo dar uma envergadinha aqui, ó, ela fica bem, a paletinha fica bem mais rígida, fica mais prático para trabalhar. A quantidade necessária é bem mínima. Vou tentar inverter a mão para não ser canhoto, mas só porque a câmera está nesse lado. Vou colocar uma gotinha, praticamente uma gotinha aí, e com a paletinha eu vou espalhar essa pasta térmica, tá? Vou tentar fazer o melhor possível. Tenta ficar um pouquinho mais para cá com a câmera, para ver se ele vê direitinho. Vou espalhar. A quantidade não é excessiva. Você passa o necessário para, vamos dizer dessa forma, sujar somente. O excesso acaba ficando na palheta, tá? No meu caso aqui nessa placa, como eu não desmontei tudo, o mais fácil para me montar é o inverso. Então eu vou colocar o dissipador, tá? E vou inverter. Como que eu sei que vai ficar no meio? Porque a furação da placa aqui, eu vou encaixar ela na parte superior aqui. Então eu vou enxergar onde estão os parafusinhos e vou encaixar a placa. Tentar manter uma certa distância até que você localize exatamente a posição exata. Aí quando você encontrar os parafusos no local adequado, você aperta. Vamos ver aqui, encaixei, encaixou, prontinho, ó, colocado exatamente na sua colocação certa. Aqui no meu caso tem umas borrachinhas, então eu vou apertar pelas borrachas da placa, só para dar uma alinhada. Vou pegar os parafusos e vou estar colocando novamente. A pasta térmica, senhores, é bem pouco, não precisa de muita coisa. Ela tem um tempo de uso, ela tem um tempo de consumo. Então assim, é obrigatório de tempo em tempo você fazer essa troca. Se vocês não ficarem com dúvidas, peça para alguém que conheça fazer a troca de vez em quando, tanto da placa quanto do processador na sua máquina. Eu vou mostrar minha máquina para vocês, ela não é grande coisa, é uma máquina antiga, simples, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. No meu processador eu tenho um cooler das Almas, me ajudou bastante também, tendo em vista que o meu processador é um 965 Black Edition e eu também costumo deixar ele com overclock. É um processador que chega aí de overclock, chega a até 4.200, mas para não correr risco eu trabalho ele com 3.200, sendo que o processador aí ele é de 2.8 MHz, tá? Então tá aqui, ó, a placa tá montada novamente. Aqui tem a outra placa que eu vou estar colocando na máquina, e aqui tá minha máquina. Esse é o processador, esse é o dissipador do meu processador. Eu vou estar colocando aqui nos dois slots, no branco e no azul. Apesar que eu tô tremendo bastante, mas vamos acertar aqui no slot branco e azul, tá? E montando o Crossfire. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo aí, ajudar os menos conhecedores do assunto aí a estar fazendo isso em casa com uma boa segurança aí, com calma, tá, gente? Não adianta correr, façam com calma e boa sorte. Obrigado.